Qual é a sua zona de conforto hoje? Aonde você tem se escondido que não tem permitido com que você avance? Shalom incontíveis, Pastor Paulo Bernardo para mais uma semana da nossa série de mensagens Reage Incontível, e hoje nós vamos falar sobre zona de conforto. Nós temos como texto base para que possamos falar sobre esse assunto, Juízes capítulo 6, versículo 11, que diz: Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertence a Joás, a Abierita, e Gideão, seu filho, que estava malhando trigo no lagar, para salvar dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse-lhe: O Senhor é contigo, homem valoroso. Oh, glória! Bom, falando sobre zona de conforto, nós precisamos romper com limitações. Às vezes nós somos subjugados por limitações sem que tenhamos a percepção que estamos sendo subjugados. E quando falamos de zona de conforto, a gente é remetido, diretamente para a nossa casa, talvez no sofá, vendo uma TV, talvez na cama, vendo uma TV. Eu não sei qual é a estrutura que você tem do seu lar, mas a zona de conforto, quando nós citamos essa palavra, somos imediatamente remetidos para a nossa realidade de vida. E eu não falo do externo, fora do nosso lar, aquela roupagem que a gente põe para nos amostrar, não no sentido de soberba, mas para nos apresentar às pessoas, para que tenhamos uma vida social. Quando eu falo de zona de conforto, eu falo da nossa intimidade, eu falo do nosso local seguro, onde a gente não precisa se mostrar a todo momento como uma pessoa forte, como uma pessoa bem-sucedida, enfim, quando a gente chega no ambiente com a roda dos amigos, a gente nunca quer ficar por baixo de nada, E é claro, nada disso pode ser excessivo, mas o que eu quero te dizer é que quando você está dentro da sua casa, aquilo te faz pensar nessa zona de conforto. Eu estou acomodado, aqui é meu lugar seguro. E pensando dessa forma, eu penso comigo mesmo, como assim zona de conforto, sabe? Às vezes eu estou com algumas limitações, Deus sabe o quanto eu trabalho, o quanto eu luto para pagar minhas contas, manter as minhas contas em dia, não estar devendo a ninguém e poder suprir as minhas necessidades de ter um bom alimento na minha despensa, honrar meus compromissos. Como assim zona de conforto? Quando paramos para olhar o cenário verdadeiro, ao invés de falarmos que estamos na zona de conforto, deveríamos dizer que estamos na zona de desconforto, não é verdade? Quando nos deparamos com a real situação que nós vivemos, e principalmente para quem está hoje no Brasil, a gente se depara com uma realidade que a gente sabe que a gente tem muito mais potencial, pode muito mais, porque eu estou meio que estagnado aqui, nesse local. O texto bíblico está falando de um homem que é valente, de um homem que é destemido, de um homem que é poderoso em Deus, só que ele mesmo já não estava mais conseguindo se ver, com todo esse poder, com toda essa autoridade, com toda essa valentia, com toda essa capacidade, e ele estava malhando trigo num local que nem era apropriado para malhar o trigo, com medo dos inimigos, com medo das circunstâncias. Então acaba que a gente é subjugado pelas circunstâncias que nos rodeiam a viver naquilo que chamamos de zona de conforto, mas na verdade é a zona de desconforto, e nós precisamos romper. Para romper com a zona de desconforto não é fácil. Por quê? Porque quando fala de zona de conforto, eu retrato na minha mente que é a zona de conforto emocional. A nossa mente está aprisionada naquela situação, as nossas emoções estão aprisionadas naquela situação que parece que não há saída. Quando Gideão está dentro desse cenário, malhando
trigo no lagar. No lagar era lugar de amassar uvas, de pisar em uvas, de fazer a preparação do vinho. Ele não estava malhando o trigo no local apropriado para malhar trigo. E ele estava escondido, e ali se tornou uma zona de conforto, de maneira que a pessoa já não consegue ver mais a sua capacidade. As circunstâncias vão tentar subjugar a sua capacidade de avançar, a sua capacidade de progredir, a sua capacidade de investir em si mesmo, de se lançar em prol a Deus, em prol ao reino de Deus, em prol a si próprio. E a sua zona de conforto emocional acaba te aprisionando com algemas invisíveis, porque é a sua mente que está presa. Não é o seu corpo físico que está limitado, mas é a sua mente que está limitada. É a sua mente que está te incapacitando, quando na verdade Deus te olha dos altos céus e Ele diz: como você, filho, como você, filha, pode estar prostrado nessa zona de desconforto, se iludindo que é uma zona de conforto? Como você pode estar acomodado se eu tenho te dado dons, se eu tenho te dado talentos, se eu tenho te levantado, se eu tenho liberado uma palavra para você crescer, prosperar, avançar, e você está prostrado nessa zona de desconforto, achando que é uma zona de conforto? Há pessoas com dons extraordinários, limitados. Por quê? Porque se encheu de situações que o subjugou e não deixa mais com que ela veja o seu próprio potencial. Neste vídeo eu quero te motivar a você olhar para si mesmo com os olhos com qual Deus te vê. Se você está se olhando com os olhos de uma pessoa natural e já não está mais conseguindo ver além do que o reflexo do espelho te mostra, eu quero te motivar a ter uma visão de águia, porque a visão de águia é uma visão ampla, porque a visão de águia é uma visão potente, é uma visão que transcende o natural. A visão da águia não é uma coisa normal. A águia, ela tem uma proteção, é natural mesmo, para vedar os seus olhos, e quando ela foca no seu objetivo, quando ela foca em algo que ela quer, ela vai em direção, em disparada. Ela tem uma proteção, que eu quero trazer uma analogia de uma proteção espiritual para a visão, e ela já não olha mais com a visão natural, é uma visão que o próprio Deus deu para ela. Então eu te motivo nesse vídeo. Se antes você estava se olhando e achando uma pessoa incapaz, não há mais jeito para mim, pastor Paulo, eu já estou cheio de limitações, eu me enchi de problemas, eu me enchi de circunstâncias que põem limitação sobre a minha vida, neste vídeo eu te motivo a deixar de olhar com os olhos naturais e receba em nome de Jesus uma visão de águia. Tem uma visão de águia, e se ainda a visão da águia for limitada em alguma esfera, receba a visão do próprio Deus sobre a sua vida, para que você possa ver além do que você está olhando com os olhos naturais e ver o potencial. E o anjo do Senhor apareceu e disse-lhe: o Senhor é contigo. E eu te digo, o Senhor é contigo, homem valoroso. O Senhor é contigo, mulher valorosa. Comece a olhar para si mesmo com os olhos de Deus. Comece a olhar para si mesmo com a visão ampliada. E eu te confronto a você sair dessa zona de desconforto. Liberta a sua mente. A sua mente está dizendo que você está na zona de conforto, mas na verdade ela está te aprisionando. Liberte-se, que todas as cadeias que aprisionam a sua mente sejam quebradas em nome de Jesus. Que todas as limitações que prendem o seu cérebro, a sua mente, o seu psique, seja desfeito em nome de Jesus, e você possa olhar o potencial que o próprio Deus estabeleceu sobre a sua vida. Zona de conforto gera acomodação. Zona de conforto
alimenta o medo. A zona de conforto impede com que o propósito de Deus seja cumprido na sua vida. Então se desprenda dessa zona de conforto, que na verdade é uma zona de desconforto. Liberte a sua mente, saia dessa prisão. Qual é a sua zona de conforto hoje? Liberte-se dela em nome de Jesus e voe como as águias, voe alto, porque Deus é contigo. Reaja, incontível. Deus te abençoe.